agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer. Sete horas e 26 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E voltamos aos estúdios e temos o nosso convidado de hoje, Hélio Naim, superintendente de entretenimento, lazer e eventos da Prefeitura Municipal de Campos, nosso colega de rádio também, né? Eu digo sempre aqui, para quem quiser ouvir, que é um grande radialista, você sem nenhum tipo de bajulação, é sério, um elogio. Se Deus quiser, um dia eu chego lá. Tô começando agora, e comecei aqui, diga-se de passagem, o primeiro programa que eu fiz foi em família aqui na antiga Continental, como diz Cláudio Nogueira. O nome é Folha no Ar, mas a alma é Continental, né? É Folha FM, né? É Folha FM. Mas a alma é Continental, então tive o prazer, programa em família, durante várias manhãs, dar um bom dia ao Marco, ao Beto, que eu aturava todos os dias de manhã. Aí você passou pra mim passei pra você, Luiz. Ao Ícaro. Desejar um feliz Dia dos Pais atrasado aos três. Eu também, para você, particularmente para o seu pai. Hoje é um dia especial, hoje é o dia do aniversário do meu filho mais novo, Lorenzo, hoje faz 4 anos de idade. Um abraço pro Lorenzo. Papai do Céu abençoe. E agradecer a oportunidade de estar aqui, batendo um papo, falando não só da nossa área, mas de qualquer dúvida, iniciando em relação ao que você falou da questão da saúde. Não, antes até de falar da saúde, você estava antes falando historicamente de algumas coisas, e a única coisa que a gente pede, e isso a maioria da imprensa, porque a gente tem mania de rótulos, né? Todos os médicos são assim, todos os jornalistas são assados, ou seja, todos os PMs são, ou seja, é sempre generalizando por causa de alguns. Uhum. E o que a gente tem que deixar claro é opinião, a pessoa é responsável pela opinião que ela dá. Uhum. E ponto, né? São notícias e opiniões. E tem o direito, né, da opinião. Sempre tentando contraditório. E graças a Deus eu venho de uma família, venho de um pai que sempre foi a favor do diálogo, literalmente, e nunca tentando dizer, não, se você pensa diferente, você é meu inimigo. Tivemos sérios problemas na vida por causa disso, por pensar assim, mas não me arrependo nem um pouco em ser assim. Mas o Marco estava falando sobre futebol, e realmente o que houve cotar aí é um absurdo. Eu vi também, Marco, também fiquei muito chateado. Né? Eu me lembro que Jairzinho estava falando da diferença daquela seleção de 70. Que a bola de Gerson, quando vinha, amaciava no peito. A bola de Rivelino queimava. Né? A de Rivelino? Queimava. Porque era mais forte. Quer dizer, o Gerson tinha mais... Vou te dar uma bola de Rivelino aí para queimar no peito. E essa... Como é que você está enxergando essa contenda aí entre uma classe importante, que é a dos médicos da cidade, com o governo municipal? Primeiro, em relação ao que eu falei anteriormente, não pode haver uma generalização sobre vários problemas que a população fala em relação aos médicos. Que médico recebe 24 horas, não trabalha as 24 horas, trabalha 12 e reclama por trabalhar. Ou seja, existem esses médicos? Existem, e a gente sabe disso, e é noticiado isso pela imprensa, e já foi constatado isso várias vezes. São José... E não só do São José, de todos os outros. Sim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente não pode generalizar. Segundo, quando a gente fala de greve, eu acho que em todos os aspectos é ruim. Mas quando você fala de uma greve onde você não está lidando com nada mais, nada menos com a vida das pessoas, eu acho que ela nunca pode ser comparada a nenhum tipo de greve, na minha opinião como pessoa. Então, a gente passa por uma saúde com problemas já há algum tempo, não é de agora. Não, você tem no mínimo, tem mais de 10 anos. Não, e eu não digo no município, eu digo isso no Brasil. Sim. Mas em campo. E aí você fala que ter o mínimo, como foi utilizado
pelo que você leu, não, a gente está em greve, mas o mínimo possível. Ou seja, quando tinha o máximo já tem problema. Imagina com o mínimo. Então, eu respeito a qualquer tipo de manifestação, no caso a greve que os médicos fazem, mas eu não acho isso saudável, não só com os governantes, eu não acho saudável com a população no momento de extrema dificuldade dita por eles. Ou seja, eles dizem isso há algum tempo e a população vê, é visível que há um problema na saúde de Campos há décadas, eu já digo isso há mais de 10 anos. Então, eu respeito, porém não concordo. Em relação às reivindicações que são feitas pelo prefeito, e eu digo isso em várias vezes, eu posso dar a minha opinião, o doutor Ábido pode dar a opinião dele, e é muito mais razoável do que a minha opinião, porque ele está lá dentro vendo o tamanho do problema, mas a decisão foi daquele que foi escolhido por mais de 151 mil pessoas. Ele tem que se cercar das opiniões das pessoas que entendem e ele tomar a decisão que ele achar que tem que tomar, porque ele é o único que tem o direito, na minha concepção, foi escolhido para ter esse direito. Agora, repito, eu não acho justo com a população uma classe que tem todo o direito de reivindicar os seus direitos, falar que minimamente, se com o máximo, se não se conseguir resolver o problema, como que minimamente isso vai ser resolvido. E diga-se de passagem, aquilo que a gente já falou, greve de todos os setores são importantes. A gente vai para a greve do transporte, mas nada é mais importante que a nossa vida. A gente está falando... Se fala muito em saúde, a referência levantada sempre como referência positiva, é o governo Arnaldo. Isso conversa... Quem já trabalhava na saúde pública nos anos 2000, né? Já tem um tempo, o governo Arnaldo. Vão quase 20 anos já, 19 anos. Sim, então, mas quem trabalha... Então, por isso que eu falo, quem trabalhava naquela época, quando você conversa com as pessoas que trabalhavam, realmente eles têm aquilo como referência de um mais alto nível que Campos já teria tido naquele setor. O que eu acho que sem tirar nenhum mérito de Arnaldo, que é um neurologista desde que começou a carreira, dos mais brilhantes da cidade. Continua sendo. Continua sendo, sim. Um médico humanista, com N virtude, e muito carismático, né? Ele conseguiu, no auge de Garotinho, se equiparar a Garotinho. No auge de Garotinho, pensando no governo do Estado, essas coisas, até presidência. Mas as pessoas esquecem que, independente de toda a virtude que o Dr. Arnaldo possa ter tido, e teve, aquela aporte de recursos que Campos teve nos anos 90, nos anos 2000, nunca mais vai ter. Os campos são recursos de royalties, de campos, são recursos finitos, sempre se falou isso. Hoje são campos maduros, já não estão mais no auge da produção e nunca mais vão render o que renderam de royalties e participação especial. Quer dizer, a realidade que Campos teve no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a não ser que descubra, sei lá, diamante no Imbé, mina de ouro, platina, uma observação. Isso nunca mais vai acontecer. E tem uma observação nunca mais que as pessoas esquecem de fazer. Todo mundo sabe, meu pai foi prefeito durante 6 meses e eu vivenciei isso. Eu vivenciei 6 meses ao lado dele praticamente todos os dias. Não é só o valor, e sim a quantidade de problemas que se tinha no passado. O número de pessoas que se tinham no passado. Campos hoje tem, vamos lá, gente, tem 600 mil pessoas. Tem 600 mil habitantes em Campos hoje. Pelo menos. É que o IBGE fala... Eu não posso afirmar. Me fala um pouco, 500 e pouco. Mas a gente 600, a gente sabe que é. Então, não querendo tirar o mérito de quem fez certo, porque ele fez certo, conseguiu na época dar uma saúde de qualidade no município, não sou eu que estou dizendo isso, todas as pessoas vivenciaram isso, só que se diz ao valor que se tinha de recurso
que não, como você mesmo acredita que não vai ter mais, e principalmente não se tinha uma folha com custo elevado do jeito que de 3, 4 anos para cá, cada dia vem só aumentando e aumentando e aumentando mais isso. E também não tinha a quantidade de demanda. E isso acontece, Luiz, a gente acho que já conversou sobre isso. O doutor Arnaldo, na época, pela condição financeira, saiu ampliando de certa forma tanta que até para você manter o que foi criado as pessoas não têm ideia. Se você abrir um muito hospital, difícil. você tem que manter o hospital. Abriu... Qualquer coisa que você abra, depois tem a verba de manutenção, né? Porque, assim, essa é opinião particular. Opinião particular. Eu acho que assim, que você falou... Não, que nunca mais vai ter aquele aporte de recurso, na minha opinião, é fato. Os campos do Bacia de Campos são todos maduros. Você não vai ter mais aquele aporte de recursos. Isso sem contar com o problema que pode acontecer com a Sim, com a agora em novembro. e aí vai. Assim. Só tô falando... Fora a Vinda do Futuro e tal, papapá. Mas, enfim, o principal aporte de recursos de campo vem do petróleo. Nós nunca mais vamos produzir petróleo como produzimos. Nós, Bacia de Campos. Isso é fato, isso não é opinião. Se esse problema... com o declínio da exploração de petróleo e consequente declínio de entrada de recursos de royalties de participação especial. Se ele é inexorável, esse problema da questão do tamanho da máquina, não só em saúde, vai ter que ser uma hora a ser enfrentado, embora seja um tema altamente espinhoso, mas não vai ter que ser enfrentado? Vai, e na verdade o que acontece hoje? E aí vem o que o Brasil mais fala... que uns são a favor da reforma, outros são contra a reforma da Previdência, e nós vamos ficar... É uma discussão, passou, né? Já passou, mas... Pode só o Senado mas eu estou agora. falando da opinião das pessoas. Sim. Bolsonaro ele só vai colher isso quando realmente for definido, ou seja, homologado, vamos dizer assim, a questão da reforma. Estamos no Senado agora, quando passar do Senado e for homologado, ou seja, começar a valer. Colocar em prática. Colocar em prática. Aí nós vamos ver o que a reação popular em si vai acontecer. Lógico que já foi bastante desgastado, mas eu acho que vai chegar ao auge mesmo do desgaste da aprovação quando for homologado. O fato que acontece em Campos hoje é o seguinte. Primeiro, o valor é muito alto. Não precisa ser secretário de Fazenda, não precisa ser economista para entender que pode-se receber 2 bilhões e 200 e que se gasta 50% disso de folha de pagamento e vai gastar de qualquer maneira. Primeiro, que o concursado fala que não há necessidade de ter o RPA, que não há necessidade de ter o DAS. Primeiro, a gente sabe que o número de DAS, financeiramente falando, é pífio. A Luiz sabe disso, qualquer um em campo sabe disso. É quase nem 5% do que é o concursado. O fato é, sem os royalties, e esse é o grande problema que o Luiz está falando, eu não sei o que vai acontecer com o Campos. Porque não vai pagar a folha. Você não consegue pagar um servidor. Você não consegue fazer nada. Quer dizer, a gente tem os royalties, mas assim, os royalties nunca mais vão ser, se mantiverem pelo Supremo... Mas a Luiz vai acabar. Sim, mas é finito. Mas nós já estamos na curva descendente. Enxugar a máquina pública em Campos não é uma demanda inevitável? Eu acho Embora seja um tema muito espinhoso, mas... É inevitável, mas o problema é que você não consegue. Eu acho que o que Rafael ele tinha uma noção quando ele estava na Câmara, mas ele teve mais noção quando ele virou prefeito, é que hoje ser prefeito de Campos é um privilégio, sim, e ele fala isso, mas é uma baita de uma responsabilidade, de um problemão. Porque, na verdade, você vai enxugar, vamos lá, a folha custa 70 milhões, não estamos falando de DAS e de RPA, estamos falando de concursados. O que você não tem o que fazer, o que você faz com o concursado? Você faz o que com o concursado?
Você não pode mandar o concursado embora. A não ser que seja por justa causa, aí você vai falar... Tem que abrir processo. E Não, aí... É muito complicado. Não, e não é só isso, não. Nós estamos falando de um número... A grande maioria são ótimos servidores. Então você vai falar aí de um número irrisório. Então, Luiz, é uma coisa que não tem o que se fazer. Em relação... Não estou falando em relação à folha. Não estou falando em relação aos outros custos que você tem como diminuir. Vamos lá. Campos sempre teve um dos serviços básicos elogiados por todos os outros 3 governos e continua tendo, que é a limpeza pública. Rafael reduziu ao máximo a limpeza. Sim. Aí, ou seja, é muito difícil porque chegou no nível que não tem o que cortar mais em relação ao gasto público. Principalmente do que se diz a grandes valores, que é o que gira impacto no final do mês e no final do ano, porque as pessoas esquecem muitas das vezes que a conta é sempre multiplicada por 12 ou por 13 na grande maioria das vezes, que é em relação à folha de pagamento, etc. Então, tem que haver uma diminuição. O problema é o seguinte, as pessoas falam muito, não é o seu caso, mas as grandes críticas vêm, tem que haver, dê opiniões, dê sugestões, tem a ver como? Vamos lá, nós vamos gastar, Programa de demissão voluntária, estímulo. O próprio ponto biométrico, fatalmente, como você falou, o ponto biométrico na saúde de Macaé gerou desligamento de 1/3 dos médicos de Macaé. 1/3. Estou falando de 1 em cada 3. Eu sei, Luiz, mas vai haver 1/3, mas vai ser contratado esse outro terço. Porque, vamos lá, hoje com a saúde do jeito que está, se a gente perder 1/3 dos médicos, acabou a saúde. O custo vai existir. Não, eu não estou... Não, em desejo disso, não, mas eu falo que ocorreu em Macaé. Uma cidade vizinha. Lógico que Macaé também tem a diferença que a população é muito flutuante. Muito flutuante. Muito mais do que aqui. Eu faço evento em Macaé, a minha empresa também faz eventos em Macaé. É melhor fazer evento sexta em Macaé do que sábado. É o único lugar. Poucos lugares que é melhor se fazer evento. Final de semana a pessoa sai de lá. Você vê um exemplo clássico. Boa. Tem flutuante. Brasília também. Brasília é Eu bom. vou, quantas vezes eu vou, o hotel dia de semana é R$500 a diária em Brasília, quando você vai no final de semana é 250. Os voos são absurdamente caros segunda e sexta-feira. Então, você vai a Brasília no sábado, você fica até segunda, você paga barato em hotel, barato em restaurante, tudo é mais barato. Aloysio, eu não digo, e eu falo isso para as pessoas, eu não digo que não há erros no governo de Rafael. Existem erros no governo de Rafael. O que eu digo, todas as pessoas quando viram para mim, rapaz, o que está vendo? Eu falei, rapaz, um garoto extremamente com boas intenções, trabalhador demais, tentando fazer à torto e à direito o que é correto, só que, infelizmente, ele não tinha dimensão e depois que efetivamente sentou, viu do quanto de problema que deixaram e do quanto de responsabilidade de problema existe hoje. Então, a gente está falando da folha. Se você gasta aí 70 milhões, você vai gastar 800, sem RPA, sem DA, sem nada. Você vai gastar 850 milhões de reais. Faça chuva, faça sol. Você falou que vê erros no governo Rafael. Quais erros você vê? Eu acho que o principal erro que eu vejo, desde que aconteceram isso, é um pouco dessa junção do cabelo branco com essa juventude. E eu não vejo isso por parte de Rafael. Eu vejo, como você citou agora, exemplo, eu conversando com o Alfredo Diegues. Poxa, eu veria, Alfredo, quanto tempo o Murilo não conversa com o Rafael? Não teve semana passada com o Rafael. Então, eu não vejo isso dele, porque as pessoas elas têm mania de falar que a culpa do governo de Rafael é de Rafael. Lógico que ele tem responsabilidade também sobre essa culpa, e ele não se isenta disso. Outra coisa que muitas vezes eu o critiquei, fiz isso em reuniões,
depois ele até falou, outros secretários o criticaram. Deixa o gestor da pasta assumir a responsabilidade do erro que ele cometeu. Rafael tem muito isso. Não, se houve um erro na saúde, deixa o doutor Abdo explicar o erro da saúde. Não que ele não seja responsável, porque quem escolheu o Abdo para estar ali foi ele. Mas deixa o gestor da pasta, aquele que foi escolhido e que tem responsabilidade sobre a pasta. Eu digo isso por mim. Eu não cometi erros. Cometi erros. Lógico, muitos deles hoje, e a gente vai até a Câmara no final de agosto para estar explicando isso, o meu maior orçamento vai ser a metade do menor orçamento do governo passado. O meu maior orçamento é a metade do menor do orçamento do passado. Só para você ter uma ideia da diferença de número que a gente está falando. Isso vai para todas as secretarias. Você vai para o setor. Então, uma das críticas que eu digo a Rafael quanto gestor é deixar com que o responsável da pasta tome a responsabilidade. Nem que no final das contas, no final seja dele, porque ele foi, como eu digo isso. Toda vez que a pessoa fala assim, mas a sua opinião é essa, mas a de Rafael é aquela. Eu falei, amigo, infelizmente, felizmente, quem foi eleito para ter o ônus e bônus é ele. Então, muitas das vezes eu não concordo, mas respeito e tenho que entender que ele foi eleito para aquilo. Esse tipo de você quer que eu... Intervalo, Marco? É melhor. Então, melhor, porque aí você já solta a pergunta para ele. Posso... Claro, faz a pergunta. Esse tipo de blindagem dos secretários, logicamente que isso mudou com a entrada de Marcão e Abdo, que são dois legisladores experientes, vieram da Câmara, né? E o próprio Rafael admite, naquela entrevista que fez conosco na Folha em dezembro, a primeira entrevista onde ele admite a pré-candidatura à reeleição, ele fala na guinada política. O governo mais técnico se tornaria mais político. E Marcão e Abdo entraram com essa cancha que eles têm, como você também tem, o governo do seu pai e tal. Mas eu raras vezes senti, eu falo como jornalista, receio dos secretários em falar com a imprensa sem passar pela Subcom e passar, lógico, pelo crivo central do governo. Quer dizer, isso não cria, esse centralismo, ele não é prejudicial, quer dizer, não vai, aí no caso, corrobora essa sua opinião de que talvez fosse preciso que os secretários tivessem, chamar mais para si um pouco também a responsabilidade, mas como vai fazer isso se eles não podem nem falar com a imprensa diretamente? Deixa essa pergunta aí para o... Próximo segmento vamos agora a um break. No Folha no Ar, primeira edição, voltamos já com o nosso papo com Nelson Nair. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia.